Você está ouvindo o Psicast. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicast. Meu nome é Gabriel Oi, eu sou o Dani. e o tema de hoje é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH. O TDAH, resumidamente, é um transtorno do neurodesenvolvimento que é caracterizado por sintomas como falta de atenção, inquietação e impulsividade. Aparece na infância e pode acompanhar o indivíduo por toda a vida. Para falar sobre o tema, estamos com as convidadas Ana Maria e Lara Lima. E Ana, pode se apresentar, Lara em seguida. Vamos aí? Sim, olá, gente. Bom dia. Primeiro, gostaria de agradecer a vocês pelo convite, né? Estar retornando a essa casa maravilhosa que foi a minha faculdade, onde eu estudei aqui, me formei aqui. Também faço parte desse mundinho psico, né? Nesse ano, me formei também na graduação de psicologia e estou aqui para me colocar para vocês, para dizer para vocês o que é conviver com essa maravilha, entre aspas, que é o TDAH, gente. Muitíssimo obrigada. Oi, meninos, tudo bom? Bom dia a todos. Bom dia a todos que estão nos escutando nesse momento. Meu nome é Lara Lima e é com grande prazer que eu estou aqui hoje, a convite dos meninos, para falar um pouquinho, né, sobre esse transtorno. E eu espero que seja de bom proveito para todos. Vamos começar, né? Então, como tudo começou? Como foi a infância de vocês, né? Como tudo surgiu, essa loucura toda? Então, Aninha, vou começar a falar um pouco, né? Tá. Que sou um pouco mais velha. E foi uma infância difícil. Eu acho que, né, eu sou da década de 60. Sim. Então, durante a minha infância, ninguém falava em TDAH, não sabia nem o que era. Eu só era criança diferente, né? Então, era a criança desajeitada, era a criança que tinha dificuldade de concentração na escola e, por conta disso, tinha que estudar muito mais. E, mesmo assim, às vezes, não acompanhava, né? Como meus pais gostariam que eu acompanhasse. Então, com frequência, eu ficava assim em casa para realizar cópia. Eu sou da época da caligrafia, minha gente. Vocês têm noção do que é fazer caligrafia? Tempos atrás. Tempos atrás, e fazer cópia em papel pautado. Eu acho que vocês também não sabem mais nem o que é. Existe ainda papel pautado? Existe, né? Na era da informática ainda existe papel pautado. Então, tinha algumas atividades da escola, né, que a gente estudava numa metodologia mais tradicional. Então, que exigia bastante repetição, exigia bastante concentração. Isso é cansativo. E era bem cansativo e eu tinha muita dificuldade, porque no meio do exercício a cabeça já voava, já viajava e voltava e tinha que fazer tudo de novo. Então, meus amigos, meus primos, minha irmã, todo mundo se divertia e eu ficava por horas a fio fazendo as atividades, né? Uma outra dificuldade que eu acho muito grande que eu tinha enquanto criança, que com o tempo a gente aprende, né? Eu acho que a Aninha vai falar um pouco sobre isso e a gente também vai ter oportunidade ao longo do caminho, a gente aprende a se relacionar com o transtorno, mas a criança não, né? Então, a gente sabe que até os 20 e poucos anos, né, em torno dos 22 anos, o nosso cérebro cognitivamente ainda não está, né, preparado, não está completo enquanto adulto. Então, eu era muito impulsiva, né, Aninha? Acho que você passou um pouco por isso. Então, uma criança impulsiva é aquela criança que os adultos não têm muita paciência, né? Então, é aquela criança que é... Como é que eu posso dizer? Os pés da besta. É, mais ou menos por aí, né? A Aninha falou os pés da besta. Mas então eu respondia meu pai, eu respondia minha mãe. Então era aquela criança maluvida, como fala, né? Porque realmente eu falava e fazia aquilo que vinha na minha cabeça. Sem filtro. Então foi isso. Eu acho que foi uma infância difícil. Hoje eu acho que as crianças já são vistas de uma outra forma, né? Então, o TDAH tem um impacto diferente do que era da gente, que era como se a gente realmente fosse uma criança do mal. É. Mais ou menos assim. Eu já posso dizer que, assim, eu, como filha única,
eu tinha o prazer de ganhar o que eu queria e fazer o que eu queria e ter toda a permissibilidade, né, dos pais, dos cuidadores, enfim. Mas essa questão da hiperatividade, ela era muito mais forte do que a impulsividade, no meu caso. Nesse caso, a hiperatividade, ela trazia para mim um olhar do outro em relação a mim, como aquela criança realmente problema. Aquela criança, e em outros casos, aquela criança que chamava atenção, inclusive para os esportes. Então, eu fui a criança que, ao mesmo tempo, eu fiz handebol, voleibol, ginástica olímpica, natação, frevo, jazz, balé, tudo ao mesmo tempo. Caramba, muito vivida. Muito vivida. É porque são muitos interesses, né? Então, a gente, de um modo geral, tem interesses por muitas coisas. Exato. Para lidar com isso tudo, né? Mas, veja, a questão não era nem tanto os interesses da minha parte, mas os interesses que terceiros observavam. Espelhavam em você. Pois é. E aí, tipo, eu lembro que tinha uma psicóloga no colégio que eu estudei, que ela dizia assim para minha mãe: coloque ela para fazer esporte. É muita energia que ela tem. Bota ela para fazer esporte. Quando ela chegar em casa, aí ela vai dormir, ela vai descansar e ela vai fazer tudo que você vai mandar. Mentira. Quando eu chegava, eu ficava feito uma espoleta, entende? E não era bem adequada, não era bem coordenada, não era bem colocada ali. Ou seja, a questão de tudo é um bom aliado para a criança com TDAH são os pais e cuidadores. Sem dúvida, sem dúvida. Que é aquela coisa que Lara falou. Infelizmente, eu sou da década de 70, então a minha infância foi anos 80. Então, que tudo era muito permitido, tudo era muito largado, tudo era muito legal, tudo era muito colorido. E, assim, o que eu fazia era muito voltado para... As pessoas viam como arte. Mas aquela arte, assim, a arte do artista, sabe? Ela é criativa, ela é falante, ela tem muita energia. Vamos canalizar isso. Mas sem um devido conhecimento, essa canalização, ela se perde. E a criança sofre. E os que estão ali em torno dessa criança sofrem também, porque não tem essas diretivas, não tem esse olhar realmente voltado para aquilo. E aquilo, realmente, para a gente, era, de fato, uma grande interrogação. Era um aquilo. Mas por que, em determinados momentos, a gente se perguntava, inclusive eu me perguntava, na medida do processo de crescimento, né, de amadurecimento, durante o final da infância e início da adolescência. Mas o que é isso que eu tenho? Que as minhas amigas sabem estudar, sabem se colocar, sabem se portar, e eu não. Então, eu gostava, sim, de brincar com o menino, sim, porque eu gostava muito mais. Eu achava muito mais interessante brincar com os meninos. Achava muito mais interessante, porque as brincadeiras eram mais livres, mais abertas, mais soltas. E tinha aquela lógica, né? Aquela ideia muito quadrada de que menino brinca com menina... com menino e menina brinca com menina. Aquela coisa de azul e rosa. Não brinque com a boneca, brinque só com a bola. Eu brincava com os dois. Pois é. Eu hei de confessar que eu Pois gostava é. muito tanto das brincadeiras de menina, de brincar de boneca, adorava, até porque eu criava histórias, né? Então, como a Aninha falou, a Isso. gente de E os fato tem uma brinquedos criatividade. Eu bem criava meus próprios aguçada brinquedos. e- Isso é muito massa. Pois é, criava os brinquedos, criava as histórias, né, com as bonecas, mas também gostava muito de brincar com os meninos, porque era mais dinâmico. É. E diferente de Aninha, que falou que tinha um foco muito grande realmente na hiperatividade, né, Aninha? Então, o Isso. teu transtorno era realmente mais do aspecto hiperativo, né? Eu tinha muito dos três. Então, tanto tinha muito do déficit de atenção, tinha muito da hiperatividade, tinha muito da impulsividade. E meus cadernos, né, pegando esse gancho da criatividade, era bem interessante, eram todos desenhados. Então, eu passava a minha aula basicamente toda
desenhando, minha gente. Vocês têm noção do que é isso? Na década de 60, década de 70. Deveria ser muito Então, diferente. naquela esse mundo de certeza. cores e livre que a Aninha falou não pertence, né, à minha geração. Então, a gente já vê que existe uma diferença transgeracional grande. Então, as crianças não tinham tanta liberdade, né? Então, eu fui criada numa época em que criança era criança, adulto era adulto, e isso era bem separado, era nitidamente separado, tudo muito controlado pelos pais, né? E um bom pai e uma boa mãe eram aqueles que controlavam seus filhos, né? Sim. E eu fui criada numa família conservadora, então acho que isso ainda era, né, potencializado. E é bem interessante que quando a gente começa a olhar as coisas, né, sobre um outro aspecto, e você vê, trazendo assim muito para o dia de hoje, uma criança que gosta de desenhar, ela pode desenvolver muito rapidamente o lado artístico e isso é identificado muito cedo, né? Então, em vez de ser um problema, isso pode ser uma solução, essa veia artística grande. E o desenho é muito como usado como expressão, né? Para ela expressar o que ela está sentindo. Muito, minha gente, muito. E assim, e é uma coisa que vem até hoje, é interessante, né? O estudo faz parte da minha vida, então, apesar do déficit de atenção ser forte, eu sempre consegui estudar bem, sempre consegui me destacar onde eu estudava, porque tem o hiperfoco, a gente vai falar, né? Dessa bênção maravilhosa que é o hiperfoco, porque tinha que ser bom em alguma coisa, né? Então, o hiperfoco é massa, mas se você for olhar os meus cadernos de estudo, são todos desenhados. É uma forma, inclusive, que eu tenho de imergir naquilo que eu estou estudando. É através do desenho, através do lúdico, é colocando os meus sentimentos, né, e a minha cognição naquilo que eu estou desenhando no momento. É bem interessante. Dessa questão do convívio da infância para agora, o que mudou? Eu acho que o aprendizado, né? A gente aprende muito, é claro, ao longo da vida. Então, eu fui diagnosticada já com mais de 40 anos. Então, o meu diagnóstico ele aconteceu a partir, né, da evidência do TDAH no meu filho. E foi bem interessante, porque acho que se vocês forem, né, pensando até em perguntar sobre isso, eu já vou até adiantando. Então, eu estava numa consulta com o meu filho quando a médica dele, a neurologista, muito delicadamente, falou que existia um traço de hereditariedade muito forte na doença e que vinha me observando e achava que podia ser que ele tivesse herdado, né, da mãe. E me deu 2 livros para ler na época, No Mundo da Lua e Mentes Inquietas. E costumo falar que essas leituras foram, né, um divisor de águas na minha vida. Porque, minha gente, foi assim, eu só fazia ler e chorar. Eu acho que as pessoas sabem que não convivem com nenhum transtorno, não sabem o que é conviver com eles, né, Aninha? E como o próprio nome fala, eu acho bem interessante. Mas eu tenho isso, eu tenho aquilo. Quando não transtorna a vida, não é transtorno. É transtorno quando transtorna a vida. E, de fato, o TDAH, ele transtorna a vida de uma pessoa. Muito. E a gente luta, contra isso, né? Ninguém gosta de ser completamente diferente. Ninguém gosta de estar numa aula e está todo mundo prestando atenção e a gente só está desenhando ou a gente só está pedindo a Deus para chegar a hora do intervalo para sair daquilo. Ninguém gosta de ser diferente nas brincadeiras, ninguém gosta de ter uma conversa diferente, de ter um raciocínio rápido. Vocês não têm noção como o raciocínio da gente é rápido. Até porque a gente raciocina 1000 coisas ao mesmo lugar. Feito aquele filme, né? Teve o filme agora recentemente, é tudo ao mesmo lugar, ao mesmo tempo, uma coisa. Pronto. É bem por aí a cabeça do TDAH. E a leitura me fez entender que eu passei minha vida toda brigando comigo mesmo, porque é isso, né? Eu lutava comigo. Porque, apesar da gente não ser um transtorno, o transtorno ele faz parte da vida da gente. E abraçá-lo e aceitar ele como parte da nossa vida, eu acho que talvez seja uma das grandes descobertas, né? Quando a gente consegue se apoderar desse diagnóstico e a gente entender, puxa, é assim que eu funciono, e vou ler, e vou estudar, e como é que é esse funcionamento, é muito libertador. A aceitação. A aceitação. Ela fala muito sobre uma questão
tão profunda, mas tão profunda. Os meninos falaram sobre essa questão da transição, né? Das fases da vida. Cada fase da vida, eu queria só fazer um adendo, que a questão do déficit de atenção, ele não é uma doença, ele é um transtorno. Para a psicologia, chamamos, e as nomenclaturas dos transtornos, ele se refere àquilo que não tem cura, mas há tratamento. E se há tratamento, há o quê? Remissão de sintomas. Tendo remissão de sintomas, a qualidade de vida. Há uma linha temporal muito importante na vida daquele que tem ou que sofre de determinado transtorno, aonde a gente enfatiza a importância, a relevância do tratamento, seja medicamentoso, né? E seja principalmente por psicoterapia. Por quê? Há uma questão em que se coloca a necessidade de medicação, mas há uma necessidade também dessa visão da mudança de hábito, né? Da prática dia após dia, e principalmente para as pessoas que têm TDAH, que antigamente se dizia TDA, tem pessoas TDA e pessoas TDAH. Não. Hoje, estudos comprovam que TDAH é a nomenclatura correta. Existe, como Lara falou, são três vertentes, né? três pontinhos, podendo assim dizer, da hiperatividade, da falta de atenção e do que mais? Impulsividade. E da impulsividade. Isso. Durante um tempo se chamou TDAHI, né? Que era exatamente a isso. hiperatividade, atenção e impulsividade. Eu digo para vocês que é muito interessante você observar a fase da vida de um ser humano que tem TDAH. Ele, principalmente o não diagnosticado, porque durante a infância ele é visto de uma forma, e eu quero enfatizar aqui a questão do eu me olhando em relação ao eu me vendo em questão, eu vendo o mundo e eu em relação ao meu futuro. Para uma criança, isso é um ponto tão importante, porque existem comparações. E as comparações são, assim, geralmente, né, bem pesadas. À medida que a criança vai crescendo, cognitivamente, emocionalmente, comportalmente, né, essa questão de não ter uma ordem, né, seguindo essa ideia o que é que eu estou fazendo aqui? Como é que eu tenho que fazer isso? É extremamente doloroso. Porque, no caso de Lara, Larinha foi diagnosticada com quantos anos, Larinha? 40 e pouco, minha gente. Eu nem lembro exatamente, mas já mais de 40. Eu fui diagnosticada... Acho que uns 42, em torno disso, Aninha. Por volta dos 27, 28 anos. Então, foi no dia que eu tive o diagnóstico nas mãos, realmente, para mim, foi uma conquista, porque eu disse, pronto, agora sim está explicado. Tem um porquê. Tem um porquê. Só que é aquela coisa, como existe essa questão de você ter um autossenso, que isso varia de pessoa para pessoa, questões ficam bem à parte, porque algumas pessoas aceitam, outras pessoas não aceitam. E como é que é o olhar para isso? À medida que você vai crescendo como pessoa, vai amadurecendo como pessoa, você vai adequando esses pontinhos extra, né? Esses plus que você tem, e as faltas também, porque todo transtorno, ele acarreta para o ser humano, né, transtornado, faltas e excessos. Então, a gente é literalmente uma viagem. É uma viagem, porque a questão de você... antigamente, você era... os pais ou cuidadores que, geralmente, né, faziam as comparações, né?
a partir de um determinado momento, eu tô tomando a minha história como exemplo. E a partir de um determinado momento, eu acho que por volta do início da adolescência, eu comecei a me tornar essa pessoa que me cobrava e me comparava com os outros. Por quê? Eu não tinha facilidade para ler. Eu não tinha facilidade para estudar. E aí, o que é que eu fazia? Eu conversava. E aí, a comunicação, para mim, foi uma coisa primordial na minha vida. E aquilo que eu não conseguia prestar atenção nos livros, ler, focar nos livros, eu tentava ter em sala de aula. Então, eu conseguia passar de ano por conta daquilo que eu prestava atenção em sala de aula. Mas foi uma coisa muito meu. Foi uma descoberta muito... Um processo muito meu, sabe? De mim comigo mesma. Muito pessoal, né? Muito pessoal, muito pessoal. Que eu particularmente, eu agradeço muito a mim, porque... agradeço muito a mim por esse senso, sabe? De ter esse senso comigo mesma. De ter essa noção de que, se eu não prestar atenção, já que eu não consigo ler, se eu não prestar atenção no que o professor está falando, e se eu tiver a vergonha de perguntar, eu nunca vou aprender. Então, eu nunca tive vergonha de perguntar. Eu era a criança que realmente falava em sala de aula. E aperreava o professor, e cutucava um, cutucava outro. Mas, dessa minha forma, eu conseguia tirar minhas dúvidas. E nunca fui reprovada. Mas a faculdade foi a virada de chave na minha vida. Porque já madura, né, aos 38, 39 anos, que eu, de fato, resolvi fazer a graduação que eu queria. E aí, o TDAH. Já diagnosticada, já medicada, já com toda essa questão resolvida, entre aspas, porque é um sofrimento diário você manter a disciplina. Nem sempre a gente consegue, mas a gente tem que ter essa noção de que a pressão, a autopressão é um veneno, né? E aí a gente tem que ter essa noção de que, calma, vai dar tudo certo. E foi isso. A minha grande felicidade foi ter realmente entrado num mundo diferente da escola, que é a faculdade. Porque vai afunilando, você vai tendo noção daquilo que você gosta, daquilo que você quer. Aí sim, para o TDAH, eis aí um grande mistério. Quando a pessoa que tem TDAH curte aquilo que está fazendo, ele, naturalmente, ele dá aquela cutucadinha no hiperfoco. Porque o hiperfoco não é diário, não é uma coisa que vai ser assim, hoje o hiperfoco vai aparecer e eu vou... Não Vou é. ligar a tomadinha do hiperfoco, né? Não é bem assim que funciona. Não é. Seria incrível se pudesse fazer isso. Seria maravilhoso, mas infelizmente não é. Mas é a vida que segue e a gente vai aprendendo a viver. É aprendendo. Eu tive uma professora da cadeira de fenomenologia, Tati, daqui da Uninasal, maravilhosa, que ela falava que até o último respirar, né? Até o findar, a gente está aprendendo. E após a nossa finitude, a gente deixa aquilo que nós fomos para quem ficou. Né? E, assim, eu acredito que até o meu último respiro eu vou estar aprendendo. Eu aprendo com a criança, eu aprendo com uma pessoa mais jovem que eu aprendo com uma pessoa mais velha que eu. E eu aprendo comigo mesma, porque isso é um desafio. E o nosso desafio é diário, né, Larinha? É diário. A gente tem que ter essa noção de que a medicação ela não é a tábua de salvação. A psicoterapia também não é a nossa tábua de salvação, mas aliados. E o nosso grande foco somos nós. Essa é a noção que a gente tem que ter. Então, TDAH é uma questão de, principalmente, não taxar, não rotular e saber, ter esse entendimento de que eu não sou um TDAH.
Eu sou Ana, Ana com 2 N's, Ana Psi, Ana amiga de todo mundo, Ana mãe, esposa, filha, sabe? Ana eu, pra mim mesma, Aninha, sabe? É Não isso. resumir você a só um transtorno que você Exato, carrega, né? Exato. Eu penso assim, sabe, que para além disso, né, a Aninha colocou muito bem que eu acho que toda pessoa com TDAH, ela precisa aprender a se relacionar com esse transtorno. Eu aprendi muito jovem, porque ou eu aprendia, ou eu realmente, assim, sofreria muitas consequências, né? Porque é uma pessoa impulsiva, hiperativa e que não tem muita atenção, Quantas difícil, vezes né, no tu não mundo. levou o nome de danada? Quantas Não, vezes? quando criança, muito, Ah, né? Mas, assim, aprendi muito cedo que eu precisaria ter rotina, né? E rotina é fundamental. Então, quando a gente começa a fazer uma terapia, né, com TDAH, a primeira coisa é estabelecer, de fato, rotina. É muito importante. Uma outra coisa que nós somos erroneamente chamados de portadores de déficit de atenção, quando na realidade é o contrário, né? Hoje se sabe que a estrutura que está relacionada a isso é o tálamo. Então, a gente tem menos filtro, digamos assim. Então, muitas coisas preenchem a nossa e a gente atenção. não carrega o TDAH numa mala, né? Pra ser portador. Exatamente, não carrega na mala. Né? Bem gostei, nunca tinha escutado essa não, mas eu achei massa. Não tem como. Ah, então eu vou deixar ele ali. Como eu queria. Ia ser tão bom. Eu penso que a maturidade ajuda a gente, né, a entender como é que a gente deve se relacionar com a gente mesmo. Autoconhecimento é tudo, né? Autoconhecimento é tudo. Então, né, voltando à pergunta de vocês, né, que como as diferenças do tempo passado com relação ao atual, eu acredito, enquanto história de vida, mudou muita coisa, porque eu aprendi a me relacionar com o transtorno muito antes do teu diagnóstico. Inclusive, eu já estava no caminho, né? Um caminho que realmente não é fácil, mas já vinha. E com relação à própria história, digamos assim, a transição do TDAH, né? O TDAH ele começou a ser percebido no início do século passado e era considerado um problema de moral e de atenção. Então, eram aquelas crianças ditas indisciplinadas, né? Então, era um problema sério de moral. Como que a mãe estava tentando, o pai, educar aquela criança e ela simplesmente não chegava, né, naquilo que eles queriam. Então, ao longo do tempo, isso vem mudando muito a própria forma como a sociedade vê o transtorno, né? A própria visibilidade do transtorno permite com que mais pessoas se identifiquem com ele, que a gente começa a perceber que tem muito mais pessoas com TDAH, né, do que se falava antes, até porque nós somos mais livres para falar sobre isso. Apesar dos preconceitos. Isso, apesar de todos os... Mas diminuíram muito, Aninha. Verdade. Diminuíram muito, veja. Até porque, assim, o TDAH também ainda tem isso. Passa por uma questão muito de moda. E isso tem a ver também com questões políticas, de políticas públicas e, principalmente, questões financeiras. Se a gente for falar sobre uma questão muito, muito, muito atual e que faz parte de todo esse processo dos transtornos, é a indústria farmacêutica. Porque profissionais que, de fato, para se haver um diagnóstico, tem que haver, de fato, uma avaliação minuciosa, com muitos detalhes, com muito cuidado. Acompanhamento muito longo, né? Exatamente. No mínimo 10 sessões de avaliação psicológica para poder se bater o martelo. Sendo assim... Fora os testes, né? Que a gente são necessários, Pois todos que faz isso. parte da questão da avaliação, entrevistas. Exatamente. E o processo de acompanhamento, de acolhimento também. Então, tem gente que não tem, mas... né, é tão mais fácil, principalmente para cuidadores, né? É tão mais fácil medicar. Joga lá um Concerta, joga lá uma Ritalina e tá tudo certo. Criança é criança. Criança precisa viver determinadas fases de sua vida. Isso requer também a questão da identificação com seu ambiente, cuidadores, pessoas à sua volta. Tudo isso faz parte de um processo que tem que ser minuciosamente visto, revisto, estudado. Então, tem muita gente por aí medicada, sem a necessidade de estar medicada, sabe? Então, é um processo assim que a gente vê a medicação para o TDAH. Não é uma coisinha assim
tão água com açúcar como pensam que é. É uma medicação, é um fármaco que promove, sim, dependência... É um fármaco que mexe com o nosso sistema nervoso Exatamente. central, né? Então, assim, é uma Dependência medicação química. séria. Exatamente, dependência química. Então, inclusive, fazendo uma pontinha aí, eu queria muito ressaltar essa coisa da popularidade complexa e totalmente distorcida de que, vou fazer uma prova de concurso, eu não preciso, mas sabe, né? No mercado paralelo, a gente desenrola uma Ritalina. Vamos tomar. Cuidado, Ritalina pode trazer malefícios, reações adversas. É um fármaco. E é um fármaco que pode trazer dependência química, né? E, assim, é uma responsabilidade muito grande. Então, eu quero enfatizar muito sobre essa questão. De suma importância. Mas, enfim, faz parte, né? Faz parte de toda essa amplitude que circula e circunda o déficit de atenção e hiperatividade. Aproveitando essa questão da medicação, acredito que vocês façam uso, né? Certo? Sim, eu desmamei. Como era ou é o uso de vocês, né, do medicamento? Como era o convívio com isso? Bom, para mim, eu tenho um acompanhamento de psiquiatra, neurologista e psicoterapeuta, né? É uma multidisciplinidade. Nariedade. Isso, Multidisciplinariedade. Essa palavra. Multidisciplinariedade. Um trava-língua. Exatamente. É um trabalho multidisciplinar. E, sendo assim, existe uma questão que, para mim, o que pesa muito mais são as comorbidades. Eu tenho como comorbidade do meu TDAH a ansiedade e a depressão. Então, tudo bem levinho, mas esse levinho aperreia. Aperreia. Por quê? O TDAH, quando não bem tratado, não bem medicado, não bem conduzido e acolhido, ele vai me causar frustrações. Essas frustrações vão desencadear as comorbidades, né? A ansiedade e, no meu caso, a TAG e a depressão. Enfim, eu, em conversa com o meu neuro, a gente achou bem melhor tratar com um antidepressivo. Por quê? O TDAH, né, por mais que eu diga que a gente precisa de disciplina, de rotina, como o Lara falou, de rotina, uma mudança de vida, há uma visão muito, muito gostosa, sabe? De ver a gente fazer aquele checklist, marcar aquele checklist, é dopaminérgico isso. Isso faz parte e isso traz esse benefício para a gente. Porém, no meu caso, eu, em conjunto com o neuro, a gente achou melhor tratar a ansiedade e a depressão, que contrapartida junto com a terapeuta, né, nessa questão dos hábitos, da mudança de vida, da disciplina, casa e se conversa. Para mim, a qualidade de vida deu um up assim maravilhoso. Hoje em dia eu durmo bem. Hoje em dia eu tenho mais uma relação mais de menos ódio, mais amor com a literatura. Eu consigo ler, consigo estudar, até porque assim a psicóloga ela precisa e os psicólogos também precisam manter uma questão de busca dos estudos. Isso é ininterrupto, né? Porque você terminou, você concluiu a sua graduação, que você vai parar. Muito pelo contrário, é aí que começa mesmo a brincadeira. E isso faz parte. Para mim, está sendo muito tranquilo. Agora, a Ritalina em si, o remédio específico para o TDAH, eu desmamei. Para mim, no momento, está sendo muito mais tranquilo tratar a depressão e a ansiedade
porque a gente está tendo um controle muito maior do Sim. TDAH e está sendo, assim, uma coisinha maravilhosa. E Então, gente, eu também não faço uso de medicações, né? Logo que fui diagnosticada, como a Aninha falou, a gente passa por essa bateria, né, de avaliação, entrevista com psicólogo, com neurologista, com psiquiatra. E uma vez confirmado, eu tomei algumas medicações por um certo tempo, que também foi bem curto. Não gostei, porque eu acho que eu me sentia muito irritada e eu tenho como característica de personalidade, de fato, ser bem empática, né, e tolerante. Eu acho que faz parte realmente da minha forma de ser e de viver. E eu notei que estava afetando um pouco isso. Então, tudo me irritava com muita facilidade. Eu ficava logo chateada com algumas situações que normalmente eu não ficaria. E eu penso que realmente a psicoeducação ela é fundamental para o TDAH. Então, quando a gente entende que a gente pode ter uma qualidade de vida muito grande a partir das nossas mudanças, né, diárias, de rotina, eu acho que um grande bem, eu costumo dizer que minha medicação hoje é a meditação. Quem não faz, Muito eu bom. oriento que faça, que experimente. O Ah, mindfulness incrível. é incrível. A meditação faz toda a diferença em minha vida. Então, eu durmo bem, eu me relaciono muito bem, né, com ansiedade, digamos assim, porque autoconhecimento, minha gente, liberta também. Então, a partir do momento que eu começo a entender que aquilo é um gatilho, que eu estou começando a ficar ansiosa, automaticamente eu me recolho, faço meus exercícios de respiração e eu trabalho com isso, eu ensino isso às pessoas que eu tenho oportunidade, né, de ajudar de alguma forma. Então, eu acredito que, claro, que tem pessoas, como a gente falou, todo transtorno, ele vai variar muito de pessoa para pessoa. Nós aprendemos que a nossa personalidade são como digitais, cada ser tem uma única personalidade e o transtorno ele vai se manifestar de forma diferente, apesar da gente ter, né, aquelas características em comum, mas a forma que se manifesta é diferente, né, em cada ser. Então, provavelmente, muitas pessoas precisam da medicação e são fundamentais para que tenham, né, um funcionamento, digamos assim, mais feliz, né, mais capacitante. Outras pessoas nem tanto. E eu prefiro não tomar medicação e me relaciono hoje em dia muito bem com o meu TDAH sem ela. como o TDAH ele afetou o trabalho de vocês, a vida profissional, toda essa questão, né? Que eu imagino que deva ter sido muito difícil nessa questão profissional, porque as empresas realmente, né? Normalmente elas têm sempre um direcionamento para as pessoas com, sabe, TDAH. Elas têm uma diferenciação no tratamento dessas pessoas. Às vezes nem positivo, né? Às vezes é bem negativo. Na realidade, todas as empresas que eu trabalhei, não se falava sobre isso, muito pelo contrário. Era como um tabu, né? Não, na realidade... Nem era tratado, não era nem um tabu. Não, porque assim, empresa é empresa, né? Empresa, ela quer a produção, né? Ela quer a produtividade daquele colaborador. Então, o colaborador que não produz em tempo hábil, ele é meio, né, que taxado. Taxado pelos colegas, taxado pelo pessoal, né, de uma hierarquia mais superior, enfim. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês que é a minha visão com o TDAH. Eu não gosto. Eu não gosto dele. Eu não gosto. Sabe? Se eu posso falar para vocês assim, que é luta, é uma luta diária. É uma luta diária. Eu não consigo romantizar o TDAH. Eu não consigo achá-lo interessante na minha vida. Mas eu tenho que conviver com ele, porque ele faz parte de quem eu sou. Mas eu não sou o TDAH. Ele é uma pequena parcela de tudo que eu sou, mas ele influencia em grande parte de todo o meu ser. A questão de saber e criar e ter acesso a ferramentas de habilidade, de enfrentamento para esse processo diário é de suma importância,
Então, é como, mesmo que eu tenha que... Veja, uma coisa prática. Eu tenho que, todas as quartas-feiras, ter um acesso à minha terapeuta. Então, tem quartas-feiras que eu não estou muito feliz, eu não estou afim. Mas não é porque eu estou com preguiça, é porque eu quero procrastinar. Mas por que eu vou procrastinar? Isso é uma reflexão que eu tenho que sempre fazer sobre a minha vida e sobre aquilo que se apresenta para mim. Por que então eu procrastino? Porque eu sou hiper... como diz... Eu quero tudo muito, muito prático, muito certo, muito bem feito. E não consigo, porque eu tenho energia para fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e, ao mesmo tempo, eu não consigo fazer nenhuma. Porque o pensamento é a 1000, sabe? Tem uma velocidade muito maior do que a fala. E aí, às vezes, cansa pensar. Cansa pensar. Então, eu me pergunto muitas vezes, será que faz bem? Será que faz mal eu ter acesso a determinadas coisas, eu fazer determinadas coisas? Então, no frigir dos ovos e no resumo de toda essa ópera, que é a vida da gente, eu, particularmente, eu nunca gostei do TDAH na minha vida. Eu já sabia que eu tinha alguma coisa diferente, mesmo antes de ser diagnosticada. Só não tinha nada confirmado, Não mas tinha já tinha uma ideia. Para você ter noção, eu atentei para essa diferença de comportamento e de cognição quando eu assisti um documentário na TV Cultura. E eu me identifiquei muito com aquilo. Eu vou procurar. E aí eu fui. Na época, né, no Google, e fui lá vendo e fui me assustando com aquilo que... todo o material que eu estava buscando, porque casava exatamente com os meus traços de personalidade e meu modo de ser. E daí eu corri atrás para saber o que é que está acontecendo comigo. Por que isso tem a ver com a minha vida? Até que muitos psiquiatras disseram, não, pelo menos uns 4 disseram, não, você tem ansiedade. Você tem ansiedade. Até encontrar um profissional que teve a sensibilidade de fazer uma avaliação psicológica, de pedir detalhadamente todo esse processo e fechar o diagnóstico. Mas foi algo que eu já sabia, foi chovendo molhado, porque eu já sabia. Tinha algo diferente e era algo que eu não concordava, não gostava, como eu não gosto até hoje, não acho bonito, não acho interessante, mas eu tenho que conviver com ele. E essa relutância, esse conflito interno, é o que me move. É a questão do ressignificar. Eu tenho que olhar para aquilo que faz parte de mim. E eu tenho que olhar com um olhar muito, muito caridoso, muito altruísta, muito carinhoso e muito amoroso para mim, porque eu tenho que ter essa noção de que eu sou pessoa que tem que se amar, eu tenho que me amar. Esse autocuidado, esse autoamor, ele tem que ser, de fato, algo muito presente na minha vida, porque as cobranças são intensas, as comparações são intensas também, são pertinentes, são frequentes. A questão da autoestima também é muito relevante. Então, é um processo diário, constante, e que, de fato, isso é fato. Não gosto dele, não quero ele na minha vida, mas ele não tem como sair, porque ele faz parte. Mas como faz parte, eu tenho que criar e me apegar nas ferramentas de enfrentamento e nessas habilidades para poder saber conviver. A gente está indo, eu e ele e eu, e a gente vai, né? A gente vai se entendendo. Tem dia que a gente não se casa muito, não. Aí é quando eu pratico meu mindfulness. Diferente de família que a gente pode afastar a qualquer momento. Aí fica difícil, né? Então, Aninha, eu tenho uma história, né, com TDAH, eu acho que um pouco diferente da tua. Sim. Eu não acho que seja uma questão de romantização, mas de como a gente vive mesmo, Sim. e de nossas experiências, né, que são muito individualizadas. Exato. Então,
Com relação ao trabalho especificamente, o TDAH, eu acho que ele não atrapalha, né? Como é que eu vou falar, assim, o que é que acontece? Como é que foi e como é que vem sendo o TDAH com relação à minha vida profissional? Eu tenho múltiplos interesses, então eu sou uma pessoa que gosto de arquitetura, eu gosto de arte, eu gosto de psicologia, eu trabalho com mentoria, eu tenho uma experiência muito grande com RH. E eu acho que essa forma de ver o mundo de maneira mais ampla, mais sistêmica, no fundo, me ajudou muito, Sim. porque eu me considero uma profissional que sempre vi muito à frente, porque enquanto a maioria dos meus pares estavam olhando aquele problema sob determinada perspectiva, eu via sobre N perspectivas, inclusive, assim, tudo muito integrado. Então, eu acredito que o grande lance, né, do TDAH com relação à profissão é o que acontece com todas as pessoas, independentemente de ter TDAH ou não. É encontrar, né, um nicho profissional onde a gente seja capaz de desenvolver as nossas potencialidades. Então, eu sou uma profissional da psicologia positiva. Eu acredito que nós somos seres que estamos nos renovando, sempre com o potencial de nos transformarmos no que a gente quiser ser. Eu acho que a gente tem isso tudo dentro da gente, né? De conseguir realizar. E isso é muito forte. Eu acho que pode ser, inclusive, um dos nossos hiperfocos, né? Se a gente pode pensar assim, essa questão dessa realização profissional, de como a gente pode integrar tudo isso e vibrar em potencialidade para ser feliz. Sim, nós podemos ser felizes o tempo todo, todos nós aqui. Nem sempre é tão fácil, às vezes nem é tão fácil para todo mundo, né? A gente não pode, não, a gente vai todo mundo ser feliz, agora não. A gente sabe que às vezes é mais difícil, que contexto social está incluído nisso. Enfim, são muitos implicantes. Mas a gente tem esse potencial. E nós com o TDAH também. Né? Então, qual é o meu potencial? Né? O que é que eu faço bem? Né? O que é que me ajuda a estar nesse foco? Né? O que é que me faz feliz? Onde eu posso ajudar as outras pessoas? E eu acho que aí é o caminho. Então, eu vejo o TDAH na minha história profissional de forma bem positiva. Eu acho que me ajudou a ter essa visão mais realmente sistêmica, como eu coloquei, mais integrada de tudo e de todos. Sempre me destaquei profissionalmente, onde eu tive, né, na minha trajetória. Tenho uma experiência muito grande com RH, né, e sempre procurei trabalhar e ver, né, pessoas com esse potencial grande de entrega, né? O que é que as pessoas são capazes de fazer bem, qual o potencial que ela tem. E eu acho muito bacana. Agora, como foi colocado aqui anteriormente, mudou, né? Eu penso que mudou, sim. Em ambiente de trabalho, ninguém falava que era TDAH, porque, inclusive, era, sim, alvo de muito preconceito. Né? Falo pela minha própria experiência com RH. Né? Não, aquela no paraquedas, porque é hiperativo. Não, porque fulano era hiperativo. Então, quem tinha TDAH não falava. Entendeu? Com medo ou com muito receio, né? Eu não gosto da palavra medo, acho muito forte. E é muito visto também como uma frescura, né? Isso. Era uma coisa assim. Hoje, eu percebo diferente. Eu vejo que nos múltiplos ambientes que a gente convive, as pessoas não têm mais vergonha de se colocar como RH. Entende que isso não vai, né, ser um rótulo que vai afetar, né, a vida profissional deles. Porque é isso, é entrega, né? Então, onde é que eu posso entregar bem, apesar do meu TDAH? Ou principalmente por causa do meu TDAH? Eu acho que o grande X é a gente conseguir fazer esse casamento. O ideal seria que todas as pessoas tivessem acesso, né, ao acolhimento e à psicoeducação em relação ao TDAH, aos transtornos em si, porque quão bom seria que houvesse essa questão do autoconhecimento, porque, veja, a gente tem uma noção de uma amplitude, a gente olha, isso é natural do transtorno, faz com que a gente não tenha medo de olhar de cima da montanha e ver diversas possibilidades. Por muitos, a gente é chamada de corajosa demais. Ela tem coragem. Geralmente, a gente tem um senso muito empreendedor, porque são as pessoas que têm coragem de dar a cara a tapa. E
aquelas ideias em que o outro acha que é impossível, a gente vê possibilidade ali. Porque, assim, uma ideia muito positiva diante de questões até negativas. A gente é aquela história. Mas você está vendo muito cor-de-rosa no preto e branco, né? Mas há sim essa possibilidade. Mas eu acho que, assim, estamos falando de duas pessoas aqui que foram medicadas em determinados momentos, né? Foram acolhidas, cuidadas. é, a gente teve, né, a possibilidade de ter acompanhamento, né, de profissionais. E quem não tem? Né? E quem sofre até hoje sem saber o porquê de determinadas situações em sua vida, né? É muito difícil você ser taxado como o colega que fala muito, né? O colega que não presta atenção, o colega que interrompe, o colega que começou uma história e parou e se perdeu no raciocínio. A pessoa chata, porque muitas vezes a gente é chamado de pessoa chata. A pessoa chata, o falastrão demais, aquele que, enfim, né? Aquela pessoa que não para de jeito nenhum, a perninha nervosa, a mãozinha nervosa, né? E tudo isso faz parte, mas eu penso que quão bom seria que todos tivessem acesso, não só para o diagnóstico do TDAH, mas, né, outros aspectos do ser humano e suas necessidades, suas dores, seus traumas, seus complexos. Porque o ser humano passa por determinadas situações na vida que, enfim, é difícil falar assim, porque existem dores e dores, e muitas dessas Tem uma dores. profundidade muito grande, né? Exato, e muitas dessas dores não são tratadas, e a pessoa carrega consigo sem ter acompanhamento, sem ter acolhimento, sem ter escuta qualificada, sabe? E isso é muito difícil, é muito difícil. E num tempo onde, num pós-pandemia, né, que eu, sinceramente, eu meio que discordo dessa nomenclatura de pós-pandemia, porque ainda vivemos a pandemia, né, do Covid, e houve, sim, uma desaceleração A muito gente grande. vive de uma forma menos intensa, né? Do que a gente já viveu. Pois é, e o mal do século são as doenças, né, psicológicas, né, mentais e os transtornos mentais. E tudo delimita, tudo é muito desse determinado ponto eu não consigo, mas porque eu não tenho acesso. Eu não tenho acesso. Então, eu acho muito interessante a gente trazer essa palavra, tanto eu quanto Larinha, trazer essa palavra para os demais, para que isso seja propagado, pulverizado. Quão bom seria que também as pessoas tivessem acesso, né? Tá aí as clínicas, escolas de diversas faculdades, e tem o SUS também, que demora mais um pouquinho, mas, né, a pessoa persistindo consegue, né? Mas é uma questão muito relativa, é muito relativa. É isso. Pronto, gente. Infelizmente o nosso horário está batendo a porta. Sim. O tempo está escasso. Mas desde já agradeço por aceitarem o convite e terem vindo. Foi ótimo. Eu agradeço. Vocês querem falar alguma última coisa, alguma última declaração? E aí, Larinha? Eu gostaria, minha gente, quem estiver nos escutando nesse momento, né, acreditem que nós temos potenciais infinitos, que a gente consegue realizar muita coisa. Por mais que a gente tente falar um pouco sobre TDAH na nossa história, né? Eu tenho uma história pessoal, a Aninha tem outra, e cada um que estiver nos escutando agora vai ter sua própria história. Então, além do transtorno, influencia, sim, como a gente nasceu, como a gente foi criado, como nós fomos aceitados, né? Quais são as nossas experiências
de primeira infância, de segunda infância, em que meio eu estou inserido, no que eu sou apoiado. Então, são muitas coisas que interferem na vida da gente. E se vocês puderem, tiverem a oportunidade de procurar um bom terapeuta, um bom psicólogo, recomendo, porque ajuda. Autoconhecimento é fundamental, né? Autoaceitação é fundamental. E a forma como a gente vê a vida e como a gente se relaciona conosco mesmo, nos relacionamos conosco, né? E com o entorno, com a vida à nossa volta, faz toda a diferença na nossa felicidade. Nós nascemos para ser felizes. Obrigada a todos. Eu quero agradecer pelo convite mais uma vez. Essas crianças lindas, né? E quero deixar aqui a minha assinatura ali em tudo que Larinha falou. E quero somente ressaltar: psicologia, psicoterapia salva. Salva, salva. Aprendam a se escutar, aprendam a se conhecer. E é isso. Agradeço demais todo esse carinho. Foi um obrigada, prazer, meninas. gente, falar com vocês. Foi incrível. Igualmente. Lindas, amo. Obrigada. O prazer foi todo meu. Né, Todo Aninha? nosso. Foi nosso, né? Nosso. Valeu.